Olá, saudações musicais, desejo que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo no qual conversarei com você sobre assuntos relacionados à harmonia e análise musical. E nesse vídeo eu vou começar um bate-papo sobre funções harmônicas. Essa é a primeira parte de uma conversa sobre as funções harmônicas dentro de uma perspectiva da música tonal, tá joia? E nesse vídeo especificamente nós vamos falar de funções harmônicas principais, a tônica, a subdominante e a dominante. São funções que podem ser exercidas pelo primeiro, quarto e quinto graus. Lembrando, estou pensando nesse momento das funções principais, tá joia? Por que eu estou dando essa ênfase? Porque no próximo vídeo a gente vai falar das funções secundárias, tá bom? Só localizando, você me localizando onde nós estamos nesse momento, nós estamos no campo da harmonia funcional, e a harmonia funcional é aquele recorte da harmonia que trata sobre a relação que existe entre os acordes, a hierarquia que há entre os acordes. E essa hierarquia, essa relação que se dá entre um acorde e outro, é estabelecida a partir das funções harmônicas que cada acorde possui. E essas funções nada mais são do que a relação entre as partes, ou seja, a relação entre os acordes e a relação desses acordes com o todo é a tonalidade. Tá joia? Então, a gente consegue bater o olho aqui nesse mapa e identificar de uma forma um pouco mais objetiva tudo isso que eu trouxe para você agora. Se eu estou falando que os acordes estão relacionados hierarquicamente, existe um acorde que manda mais. A tônica, que é nosso centro tonal. Repara aí que ela está pintadinha de azul, está destacada de azul. E se eu estou pensando em funções harmônicas como relação entre os acordes, eu estou pensando como esses acordes conversam entre si. Repara, são as setas entre os acordes verdes, entre as bolinhas verdes, mas também com o todo, que é a minha tonalidade expressa pela tônica. Repara que todas essas setas, de alguma forma, de forma direta ou indireta, vão caminhar para a tônica. Tá joia? Então, para a gente começar a pensar sobre essa questão das funções harmônicas, eu vou propor um desafio para você. E o desafio é, olhando esses dois acordes que estão dados aí, o acorde de Dó e o acorde de Sol, nesse trecho, qual é a tonalidade que você identifica no trecho dado? Provavelmente você deve ter falado que a tonalidade é Dó maior, certo? E você não está errado. É possível sim que seja Dó maior. Se você falou que é Lá menor, aí você está errado. Porque Lá menor, nós estamos pensando dentro dos estudos da harmonia, nós nos apropriamos da escala Lá menor, da escala menor harmônica. Lá menor harmônico possui Sol sustenido, então não é Lá menor, tá descartado, tá? Mas Dó pode ser. Você não está errado se você pensou em Dó maior. Mas eu posso bater o martelo e falar, é Dó maior? Não posso. Por que não posso? Porque esses dois acordes também moram dentro da tonalidade de Sol maior. Dó maior, dentro da tonalidade de Dó, é a tônica. Dentro da tonalidade de Sol, é a subdominante. Mudou o número da casa, mas é o mesmo acorde. Ou mudou a porta de entrada, está vindo pela porta da frente e a outra entrada foi pela garagem. De qualquer forma, eu estou chegando no mesmo acorde. Dá para entender isso? É o acorde de Dó. Assim como acontece com o acorde de Sol. Lá dentro de Dó maior, o acorde de Sol é dominante. Dentro de Sol maior, ele é tônica, mas é o mesmo acorde de Sol. Então, se você pensou em Dó maior como tonalidade desse trechinho, você não está errado. Só que não é a tonalidade, você não consegue atestar com total veracidade se a tonalidade é essa. Então, o que você vai precisar? De mais um acorde para definir com certeza, com uma segurança maior, qual tonalidade é aquela ali. E para chegar nesse novo acorde, eu posso tomar como ponto de partida a nota que difere uma tonalidade da outra. De que nota eu estou falando? Qual nota difere a tonalidade de Dó maior da tonalidade de Sol? Fá.
a nota Fá. Em Dó maior eu tenho Fá natural, em Sol maior eu tenho Fá sustenido. Então, se eu montar, por exemplo, um acorde maior, partindo. Se eu montar um acorde sobre a nota Fá dentro da tonalidade de Dó maior, surgirá um acorde maior, e aí eu consigo bater o olho ali e falar: bom, esse trecho agora está em Dó maior. Eu não tenho dúvidas de que é Dó maior e não Sol maior, porque Sol maior não tem Fá natural. O Fá lá é sustenido. E aí, o que eu consigo determinar, ou o que eu consigo identificar com esses três acordes agora que eu utilizei dentro da tonalidade de Dó maior? Que um acorde está construído a partir da tônica, que é o primeiro grau. O outro acorde, o acorde de Sol que já tinha, está construído a partir da dominante, que é o quinto grau. E o acorde de Fá foi construído agora a partir do acorde de subdominante, que é a partir do quarto grau gerando o acorde de subdominante. Então eu tenho aqui Dó, Fá, Sol, três acordes que determinaram que a tonalidade é Dó maior, e esses acordes estão sobre os graus tônica, subdominante e dominante, certo? Agora, vamos supor que eu utilize o acorde de Ré maior. Eu tinha o acorde de Sol, o acorde de Dó e coloco um acorde de Ré maior também. Ré maior utiliza Fá sustenido. Fá sustenido está dentro da tonalidade de Sol. Por que eu não pus Ré menor? Ré menor ia utilizar Fá natural. Fá natural está em Dó maior, não está em Sol. Então eu voltaria lá para Dó. Com Ré maior, eu consigo falar: olha, a tonalidade é Sol, não é Dó. Se eu ficar só com esses dois acordes, Sol e Dó, joguei Fá maior no meio, Dó maior é a tonalidade. Joguei Ré maior no meio, Sol maior é a tonalidade. E aí, eu consigo, somando essas informações, perceber que Sol, tônica, Dó, subdominante e Ré, dominante, são exatamente as mesmas funções, ou melhor, são acordes construídos sobre os mesmos graus que eu utilizei ali para determinar a tonalidade de Dó maior. Acordes sobre a tônica, a subdominante e a dominante. Assim, eu consigo com precisão determinar que quando eu tenho as três funções principais explícitas dentro de um trecho, as funções tônica, subdominante e dominante, eu consigo determinar qual é a tonalidade que eu tenho, com segurança. Tá joia? E aí eu posso pensar que esses três acordes, eles foram construídos sobre os nossos graus tonais e pensar na importância desses graus tonais. Qual que é a importância desses graus tonais? Os graus tonais, primeiro, quarto e quinto. Terceiro, sexto e sétimo são os nossos graus modais, né? Os graus tonais, eles geram acordes que são acordes maiores, perfeitos maiores. Os três acordes são perfeitos maiores. Então, aqui já tem uma característica muito importante para que nós possamos utilizar desses três acordes para determinar uma tonalidade. Essa não é a única característica. Qual é a outra característica possível? Pensar que esses acordes maiores não é só porque eu quero determinar que eles são maiores e por ser maior eu consigo determinar a tonalidade. Esses três acordes, eles estão presentes na natureza. Eles são acordes que existem dentro da série harmônica. A série harmônica, nós já em algum momento acredito que você já tenha esbarrado com a informação da série harmônica, ela está presente na natureza. A série harmônica é uma série de sons que nasce de um som gerador. Pensa aí no seu piano, por exemplo, quando você toca uma nota do piano. Essa nota fica reverberando. Igual quando você joga uma pedrinha no lago, e aí o lago vai fazendo ondas, né? Quando você toca uma nota, a nota do seu piano, toca a nota Dó, ele fica reverberando e ele gera um outro som, que gera um outro som, que gera um outro som, que são os nossos harmônicos, e esses harmônicos estão presentes na natureza. E se eu olhar que os 5 primeiros harmônicos eu tenho
som gerador, oitava, quinta, oitava, tônica, né? Som gerador, tônica, a oitava do som gerador. Quinta, depois tônica de novo, a oitava do som gerador. E a terça do acorde, pensando em Dó maior, pensando em Dó como som gerador, não Dó maior, tá? Pensando em Dó, a notinha Dó como som gerador, eu vou ter na série harmônica. Dó, Dó, Sol, Dó e Mi, logo de cara, nos 5 primeiros acordes, 5 primeiras notas, ou melhor, 5 primeiros harmônicos de um som gerador, eu tenho um acorde maior. Então, essa informação, ela acentua mais ainda a força dos acordes criados sobre os graus tonais de conseguirem sozinhos determinarem uma tonalidade. Tá joia? E aí, uma terceira informação, como se só essas duas não bastassem, uma terceira informação é que esses 3 acordes juntos, só eles, sozinhos, mesmo eu podendo construir 7 acordes dentro de uma tonalidade, uma vez que eu tenho 7 notas, consigo montar 7 tríades, né? Mas esses 3 sozinhos conseguem apresentar todas as notas da escala ou da tonalidade que eles estão inseridos. Repara aí, eu tomei Dó maior como exemplo, meu acorde Dó, Fá, Sol, tônica, subdominante, dominante. Destaquei uma cor para cada um, e se você observar na escala de Dó maior que está logo abaixo, é, você consegue identificar cada uma das notas da escala em cada um desses acordes. Repara, o acorde de Dó maior, eu tenho Dó, Mi, Sol. Eu tenho lá as notas Dó, Mi, Sol destacada com o algarismo romano 1, preto ali, só para fazer referência de que elas são encontradas dentro do acorde de tônica, que é o acorde construído no primeiro grau, tá? Não confunda, por exemplo, eu estou vendo ali a nota Mi, tem o primeiro grau embaixo da nota Mi, mas Mi não é terceiro grau? Mi é o terceiro grau da escala de Dó maior. Só que por que eu coloquei aquele 1 ali? Só para você visualizar que Mi, a notinha Mi, eu encontro ela dentro do acorde de Dó. Assim como a nota Fá e a nota Lá, e novamente a nota Dó, eu encontro no acorde de Fá maior, que está ali pintado de azul. E a nota Sol, mais uma vez, Ré e Si, eu encontro no acorde de Sol maior. Então repara que só esses 3 acordes sozinhos conseguiram mostrar todas as notas que tem dentro da escala de Dó maior. E esses 3 acordes são exatamente os acordes construídos sobre grau 1, tônica, grau 4, subdominante, grau 5, dominante. Aí o que eu consigo associar ou sintetizar de todas essas informações? Esses graus, tônica, subdominante e dominante, eles batizam as funções principais de uma tonalidade. Então, eu posso, quando eu penso num campo harmônico, tonal, eu posso pensar no primeiro grau como tônica, assim como a função do acorde que está sobre ele também é uma tônica. Certo? Assim como acontece com a subdominante e a dominante. O grau tem um nome e este nome do grau é atribuído à função do acorde. Ele empresta ou batiza. E falando um pouquinho sobre essas 3 funções, a tônica, ela é o nosso centro tonal, ela é o repouso ou é a estabilidade, ela é o ponto final da nossa conversa. Onde é em torno dela que todos os outros acordes vão girar, e basicamente, pensando na música no contexto tonal, é de onde parte a música. Meu primeiro compasso, meu primeiro tempo, não é via de regra, tá? Mas você pode encontrar músicas que partem de outros acordes. Mas pensando num contexto tonal, a minha tônica será um ponto de partida e será um ponto de chegada. Quando eu estou numa música em Dó maior, por exemplo, a sensação de ponto final e de conversa encerrada que eu tenho quando eu ouço um Dó maior é muito grande em função dessa funcionalidade que o acorde de tônica tem de estabelecer um repouso. O contrário da dominante. A dominante, ela gera instabilidade, ela gera uma tensão.
e a gente vai ver um pouquinho é, mais detalhado por que que essa tensão acontece. Quando a gente olha, por exemplo, que o acorde de dominante ele geralmente é utilizado com a sétima. Pensa aí, Sol, Si, Ré, Fá. Eu estou pensando no acorde dominante com 4 sons. Dentro desse acorde eu tenho um trítono. O trítono é um intervalo de 3 tons, né? Seja uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta. Eu tenho 3 tons ali. Dentro do acorde de Sol maior, Sol, Si, Ré, Fá. Entre Si e Fá eu tenho uma quinta diminuta, eu tenho um trítono. Trítono é dissonância, ele quer resolver. Ele está tenso, ele está nervoso. E essa tensão gera instabilidade. Então, o acorde de dominante ele pede uma resolução. E se ele pede uma resolução, ele é aquele acorde que caminha para a tônica é a nossa resolução, né? Já o acorde de subdominante, ele não é nem estabilidade e nem tensão, ele é movimento, tá? Ele se afasta da tônica, a gente vai ver de uma maneira mais detalhada, tá joia? Então, de uma maneira mais explícita, a gente consegue observar aí nessa imagem que tenho no centro a tônica, o acorde de dominante ele quer chegar perto dela, olha a setinha lá, da dominante caminhando para a tônica, a aproximação. Já o acorde de subdominante, ele quer afastar. Porque tem uma explicação, tá? Tanto para a aproximação quanto para o afastamento. Duas explicações, né? Uma para cada. E nós vamos falar sobre essa explicação, para a gente entender o porquê que acontece esse movimento. O movimento se dá de aproximação, ele se dá em função da sensível da tonalidade principal que está presente dentro do acorde dominante. Nós estamos pensando o nosso exercício em Dó maior. Nós estamos fazendo toda a reflexão em Dó maior. Essa é a minha tonalidade principal. Qual é a sensível de Dó maior? Si natural. Si natural não está dentro do acorde de Sol maior? É a terça do acorde de Sol maior, né? Si natural, ele é a sétima de Dó. Ele está um semitonzinho de Dó. Ele pede para chegar em Dó. Então, se essa nota Si natural está dentro do acorde de Sol como terça dele, essa nota tem força, uma vez que ela quer ser resolvida, ela tem força para puxar o acorde de Sol para o acorde de Dó. Por isso, a dominante tem essa sensação de aproximação. Agora, se Dó é um semitom, certo? Se eu parar para pensar numa escala de Dó maior, ou qualquer escala diatônica maior, eu tenho 2 semitons dentro dela. Em Dó maior, o primeiro semitom eu já trouxe para vocês, Si, Dó. Onde está o outro semitom? Mi, Fá. Entre Mi e Fá eu tenho o outro semitom da escala de Dó maior. Eu não tenho a nota Mi dentro do acorde, dentro da tríade de Dó maior? Dó, Mi, Sol é a terça do acorde? Não tenho ali? Mi quer caminhar para onde? Uma vez que é um semitom. Quer caminhar para Fá. Fá não é a nota fundamental, não é a tônica do acorde de Fá maior, que é a subdominante da tonalidade de Dó? Conseguem perceber que a notinha Mi, assim como a nota Si puxou o acorde de Sol para perto do de Dó, a notinha Mi está puxando o acorde de Dó para perto do de Fá. O movimento é o mesmo. Mas por que que o acorde de subdominante, então o Fá, ele é um acorde de afastamento? Porque o acorde de dominante ele aproxima da resolução. Quando eu vou de Dó para Fá, Fá não é a tônica dessa tonalidade que eu estou trabalhando. Fá é a subdominante. Ou seja, se eu estou andando de Dó para Fá, caminho do acorde de Dó para o acorde de Fá, eu não estou caminhando para resolver. Eu estou dando movimento. Eu estou seguindo o meu discurso harmônico. Então dá para entender essa ideia de aproxima com a dominante por causa da sensível que quer ser resolvida, sensível da tonalidade principal, e a tônica, quando ela vai lá para subdominante, na realidade ela está criando uma ideia de afastamento, já que a subdominante não me dá a sensação de resolução. Deu para entender essa explicação? Consigo visualizar isso tudo aqui na minha partitura, ó.
Olha ali na minha voz do contralto, na clave de Fá. Primeiro compasso tem o acorde de Dó maior, o contralto está cantando a nota Mi, que caminha por semitom para a nota Fá, no segundo compasso, com o acorde de Fá maior. Afastamento. Eu tenho tônica repouso que vai para subdominante. Subdominante não é repouso. Então ela põe em movimento. Agora olha o terceiro compasso. O terceiro compasso tem um acorde de Sol maior. Na voz do soprano tem um Si natural. Esse Si natural, como é um sensível de Dó, eles estão distantes por um semitom. Si natural quer caminhar para Dó. Essa nota Si natural puxou a dominante para perto da tônica. Movimento de aproximação. Certo? E aí, meus caros, a gente consegue sintetizar essa ideia de movimento de é, é, aproximação, melhor, afastamento, tônica, repouso, afastamento subdominante, aproximação dominante, tônica, repouso. A gente consegue sintetizar todo esse movimento na cadência clássica. O que é a cadência clássica? A cadência clássica, segundo o professor Almada, nada mais é do que a cadência autêntica. Lembra da cadência autêntica, perfeita ou imperfeita? A autêntica é a dominante que resolve na tônica, certo? A cadência clássica nada mais é do que a cadência autêntica enriquecida. Por que ela está enriquecida? Porque ela ganhou o acorde de subdominante na estrutura dela. Fica subdominante, dominante, tônica. Essa cadência clássica sozinha tem a força de determinar a minha tonalidade. A cadência perfeita, eu identifico ela no meio de uma música, seja perfeita, a autêntica perfeita ou a autêntica imperfeita. Mas repara lá no começo da nossa conversa que a cadência autêntica ela não tem a força sozinha para determinar a tonalidade. Quando eu jogo ali uma subdominante, eu vou ter força para falar a tonalidade é essa. E aí, ao invés de chamar essa cadência tônica, subdominante, dominante, tônica, de cadência perfeita, eu estou chamando ela de cadência clássica. Eu não, né? Os autores que denominaram ela como cadência clássica. Mas, como a harmonia é um campo muito amplo de discussão, você pode encontrar autores que chamem essa cadência tônica, subdominante, dominante, tônica, como cadência autêntica ou como cadência perfeita somente. Tá joia? O que importa é que todas elas têm a relação dominante tônica e quando eu coloco a subdominante ela enriqueceu, tá bom? Virou a nossa cadência clássica. E aí, meus caros, para fechar essa conversa, lembra que no início da conversa eu falava que a harmonia funcional está olhando para a relação que existe entre os acordes dentro, pensando nas suas funções harmônicas dentro de um contexto, olhando acorde com acorde com todo. Tudo isso que eu falei para vocês até agora é sintetizado na primeira lei tonal. Pensar em encadeamentos, relacionamento de acordes dentro da tonalidade é pensar em leis. E cada lei dita uma coisa. E a primeira lei tonal, ela fala sobre os acordes com funções principais. A tônica, a dominante e a subdominante. E essa lei conta para nós que esses três acordes sozinhos, eles se relacionam com todos os outros acordes. Ou, melhor dizendo, todos os outros acordes estão em função deles. Porque ele sozinho, como a gente já viu nessa explicação toda, eles sozinhos possuem a força de determinar uma cadência. E aí, a motivo de curiosidade, a gente consegue pensar que tônica, a distância que eu tenho da tônica para a dominante é uma quinta. E a distância que eu tenho da tônica para uma subdominante também é uma quinta descendente. Então eu tenho aí até um movimento simétrico entre um acorde tônica dominante e tônica subdominante. Mas Adriano, se eu estiver pensando Dó, Fá, Sol, Dó. Dó para Fá eu tenho uma quarta, mas a quarta nada mais é que a inversão de uma quinta. Quarta justa invertida, quinta justa. Certo? Eu tenho a mesma sensação sonora. Então, toda essa conversa que nós tivemos até agora foi para trazer para você uma explanação sobre as funções harmônicas principais dentro do contexto
de uma tonalidade. Essas funções harmônicas, elas estabelecem a tonalidade, elas, a partir do que a gente chama de cadência clássica, elas conseguem definir a tonalidade, só essas três funções, e elas são determinadas pela tônica, pela subdominante e pela dominante. Tá joia? Bom, espero que esse bate-papo tenha elucidado algumas questões, algumas dúvidas que você possa ter sobre funções harmônicas. Esse é só o começo de uma conversa. Tem muita coisa sobre funções, tem muita coisa sobre harmonia que a gente pode pensar. E o meu desejo primeiro é esse, que esse vídeo possa ter te auxiliado, ajudado a esclarecer algumas dúvidas. E o segundo desejo é que ele tenha te provocado a conhecer mais sobre esse vasto universo da harmonia. Fica aqui o meu abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!